Minha gente, ontem, aliás, os últimos dias têm sido terríveis, né? Uma situação absolutamente incomum. Se não pela seca, que até é comum o ar seco nessa época, mas pelo calor que está fazendo para essa época do ano, é muito forte. Tivemos municípios paulistas batendo nos 35 graus, né, em agosto, meu amigo. Ontem à tarde aqui, 36 graus. Tá vendo? E é uma situação absolutamente, pelo menos na questão das temperaturas, nada comum. O ar seco, sim, aqui no interior sempre é assim nessa época. Mas vamos repetir hoje, pelo que se percebe, a mesma situação de ontem. De ar muito seco, coisa de deserto. E por isso que a gente vai conversar sobre isso. Até há uma possibilidade de mudança. Aí hoje de manhã chovia, me parece, em alguns pontos aí muito extremos do limite ali de São Paulo com o Paraná, mas mais naquela faixa bem de separação dos dois estados lá, bem longe daqui, por sinal, né? Mas, capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil, pela sua gentileza, agradecemos. Bom dia, capitão. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores, né? Do Jornal das Saudades. Olha, capitão, se pra gente aqui no interior, que já é meio habituado com esse ar seco nessa época e tudo, já não foi fácil, eu imagino o paulistano, o pessoal lá de São Paulo. Você já fez. Tinha alguma chuva aí perto de Sorocaba agora de manhã também. Tomara que isso mude a situação, mas acho que por hoje acho que ainda não, né, capitão? Olha, Daércio, hoje ainda não, nós temos uma previsão ainda de máximas elevadas na quinta-feira, em decorrência dessa massa quente, né, e seca que está passando pelo estado de São Paulo, e não só pelo estado de São Paulo, mas por todo o Brasil. Mas nós vamos ter o efeito gangorra, né? A gente vai ver uma queda de temperaturas logo no final da semana e na entrada da semana que vem, nós já vemos aí em grande parte do estado temperaturas aí bem baixas, em decorrência de uma frente fria que está vindo também. Nós sabemos que aqui, principalmente na região, né, de Araçatuba, que é onde nós estávamos prevendo uma temperatura chegando próximo dos 40 graus, ela não se concretizou, ela vai chegar próximo dos 37, que já é um fator extremamente elevado, né? Mas nós temos aí também Araraquara, outras regiões do estado, beirando hoje em torno de 36 graus, podendo chegar até 36 graus, com uma sensação térmica bem elevada. Haja saúde, né, capitão? No inverno, hein? No inverno. Haja saúde, rapaz. Que coisa certeza. impressionante. Mas há pelo menos aqui uma informação que já vem sendo acalentada há alguns dias de que de hoje para o fim de semana alguma mudança vamos ter aí, não é isso? Com certeza, Darcio. Nós podemos ter, por exemplo, pegando o exemplo de Araraquara e região, a gente pode ter aqui na nossa previsão pancadas de chuva no domingo, por exemplo. Então, a frente quente que está agora estacionada, vindo uma frente fria, ela acaba se chocando e gera precipitação. Então, por isso que a semana que vem a tendência é ter chuvas, né, ter garoas em alguns municípios. Isso faz com que a umidade relativa do ar ela melhore. Então, essa frente quente e seca que está agora no estado de São Paulo, ela está trazendo, com essa sequidão, as vegetações ficam mais secas, né? Isso traz mais focos de incêndio. Então, nesse momento, para você ter uma ideia, viu, Daércio, nós estamos com focos de incêndio até na região metropolitana de São Paulo. Tem algumas rodovias de São Paulo, nesse momento, que estão pegando fogo, como, por exemplo, ali a gente tem no Parque do Carmo, até na zona leste de São Paulo, né, Franco da Rocha e outros pontos. Então, esse é um momento que a gente sempre orienta as pessoas a não gerarem, né, focos de incêndio, pontos de incêndio, porque às vezes está calor, a vegetação está seca, aí a pessoa ela quer colocar fogo no lixo, ou até coisas mais simples, como soltar a bituca de cigarro em beira de rodovia. A gente
está com uma rodovia hoje que está tá com focos de incêndios. Isso são fatos geradores que podem colaborar para a disseminação aí de pontos de incêndio, podendo gerar tragédias, tanto na fauna, na flora, e até colocando em risco a vida de pessoas, viu? Semana passada, antes do fim de semana passado, alertas da própria Defesa Civil aí anunciavam a possibilidade que tivéssemos chuvas de granizo, ventos muito fortes, de 80 por hora e tudo mais. Até tivemos algo parecido, mas bem longe daquilo que se anunciava. Nós sabemos que todos esses fenômenos aí dependem de uma combinação de ventos, de sentidos de vento, um monte de coisa e tal. E dá para entender que a Defesa Civil faz isso como uma forma protetiva da população. Fiquem alertas e tal. Pode acontecer isso, que muitos entendem às vezes da seguinte maneira: vai acontecer isso. E aí muitos depois disseram: uai, mas não chegou a ser aquilo tudo que a Defesa Civil. Explica quais são os critérios, quando vocês mandam esse alerta aí para todo o Estado, quais são os critérios para que as pessoas entendam por que é que o alerta era de algo mais grave e não foi exatamente aquilo. Olha, com certeza, Décio. A Defesa Civil, além dela trabalhar na resposta de tragédias e catástrofes, como nós trabalhamos em São Sebastião em fevereiro desse ano, em que os agentes de proteção e defesa civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, um gabinete foi montado, um gabinete bem complexo, com diversas secretarias, governo estadual, municipal e federal. A Defesa Civil, além da resposta, ela trabalha também na prevenção. E esses alertas, eles são uma medida preventiva de orientar as pessoas para que elas possam se antever a possíveis anormalidades em relação aos fenômenos da natureza. Então, a gente teve na semana passada, né, um alerta, uma orientação de que uma frente fria ela ia se chocar em alguns pontos do estado, né, principalmente no interior, gerando possivelmente precipitações com granizo. Lógico que teria um outro sistema ali no litoral norte, que era uma frente fria, em decorrência de um ciclone extratropical que estava no oceano. Então, quando nós fazemos esses modelos meteorológicos, eles têm uma relação indireta em todo o sistema que ele é construído ali em torno do nosso espaço geográfico. Mas acontece, muitas vezes o vento ele muda de rota, ou tem uma influência novamente do sistema e ele acaba perdendo força. Isso pode acontecer, mas a Defesa Civil ela não pode privar as pessoas da informação que possivelmente ou preventivamente pode acontecer. Então, nós tivemos, por exemplo, Presidente Prudente, queda de granizo, né, em Cerqueira César, e ventos fortes, onde teve destelhamento. Mas já em Araçatuba, outros pontos que nós tínhamos previsto também, com Marília, já essa frente fria ela já não ganhou tanta força. Isso para a população é bom, porque ela já tinha se prevenido, né, em relação a ventos fortes e até a pancadas de chuva, ela conseguiu se antever. Nós tivemos também no litoral a questão dos ventos, né? Os ventos ficam mais fortes no litoral, podendo gerar ressacas de até 2 metros. O que a gente orienta é que a pessoa não saia da sua rotina normal, né, nesses casos, porque não era um impacto tão grande, tão elevado, mas que elas tenham um olhar mais preventivo e não expor a sua vida a risco. Então, nós tivemos agora, nessa operação Chuvas de Verão, muitas mortes, e uma delas, em especial, eram pessoas que morreram arrastadas por enxurradas. Então, mais de 25 pessoas faleceram nessa operação Chuvas de Verão, que foi de dezembro de 2022 até abril de 2023, pessoas que acabavam falecendo em decorrência dessa de ser levados pelas enxurradas, e isso, muitas vezes, tem a ver com o aspecto não preventivo das pessoas de tentar enfrentar a força das águas. Então, por isso que a Defesa Civil ela atua para orientar as pessoas também, para que elas não se exponham aos riscos. Como agora nós temos falado nessa parte, nesse momento também de Operação São Paulo Sem Fogo, em que a estiagem é muito agressiva, né, que nós temos visto que diminuiu em relação ao ano passado os focos de incêndio, mas ainda persistem. E o fator humano
né, de causa dos focos de incêndio é o maior até agora, né, de todos os anos das operações. A gente sempre entende, nós sempre identificamos que o fator humano como causador de focos de incêndio ainda é o maior. É lógico que as condições meteorológicas, elas são propícias, né? Então a gente tem tempo seco, a gente tem as temperaturas elevadas, isso faz com que ajude as pessoas que acabam muitas vezes colocando fogo em lixo, beira de rodovia, ou até tentando nas suas fazendas ou nas suas plantações, tentando fazer aquela limpeza do terreno, aquela limpeza do solo, acabam perdendo o controle, gerando grandes incêndios, o que infelizmente compromete o nosso meio ambiente, a nossa fauna e flora, e o pior, né, pode colocar em risco a vida de diversas pessoas. Com certeza. Bom, antes pecar não, mas antes atuar com um excesso de zelo do que esperar surpresa, né? Acho que é bem por aí. Então, quando a gente recebe esses boletins todos, sim, considere aquelas possibilidades todas, não precisa entrar em pânico, né? Bom dizer isso, né, capitão? Não precisa entrar em pânico, mas considere a possibilidade de que aquilo pode acontecer. Porque, veja, às vezes aquilo que pode acontecer em alguns pontos não significa que vai acontecer no metro quadrado que você está dentro do estado de São Paulo. Eu falo sempre isso aqui, sabe, capitão? Porque a gente também anuncia sempre a previsão do tempo e às vezes não se confirma e às vezes tem ouvintes que tiram um sarro da gente. Vocês falaram que ia chover, não choveu. Meu amigo, considere a possibilidade de que talvez no metro quadrado que você está não vá acontecer, mas alguns quilômetros dali pode ou então vai acontecer. E como não dá para precisar exatamente o metro quadrado em que você vai estar, considere a possibilidade de que pode acontecer. Acho que é bem isso, né? Com certeza, Daércio. A nossa função é fazer com que as pessoas elas não corram risco de vida, né? Não corram risco de falecer, de morrer, não sejam expostas aos riscos. Mas com isso também as pessoas elas têm que ter a conscientização, né? A gente sabe que os fenômenos da natureza, eles muitas vezes eles são alterados de forma abruptamente, né? Como nós tivemos o fato de São Sebastião em fevereiro, em que nossas previsões elas mostravam em torno de 250 milímetros de chuva em um ponto e aconteceu mais de 600 milímetros. É uma marca registrada na história do Brasil. Não ficou apenas só no estado de São Paulo ou no litoral norte. É isso aí. Capitão, muito obrigado pela sua gentileza nos atender. Bom, então, em resumo, para esse fim de semana em que é anunciado uma possível mudança de tempo, o que é que, ainda que com todo esse zelo, pode acontecer aqui no estado de São Paulo? Olha, Décio, nós temos essa questão forte das temperaturas elevadas até hoje, mais forte, depois começa a perder força. O que nós orientamos as pessoas é que nesses momentos, principalmente hoje, elas se hidratem bastante, bebam bastante água, não pratiquem atividades físicas expostas ao sol, no período do sol a pino, principalmente. Nós sabemos que o pessoal às vezes quer correr, quer fazer uma corrida, no interior o pessoal joga muito beach tênis ou vôlei, a gente sabe que é uma recreação, mas evitar nos momentos em que o sol está a pino, né, está nesses horários mais pesados, passar protetor solar, hidratar também a pele, olhar para as crianças e idosos, principalmente na questão da hidratação, também aquelas dicas, orientações de segurança em relação também à estiagem, que pese, nós vamos sair dessa onda de calor mais forte a partir do final de semana. Nós estamos no período de estiagem, e agora setembro, né, agosto que saiu, setembro que entra, nós teremos ainda uma influência de tempos mais secos também. Então, que as pessoas elas não sejam as causadoras de pontos de incêndio, focos de incêndio, e que qualquer informação que ela tiver ou qualquer necessidade, que ela ligue para o telefone da Defesa Civil através do número 199, ou se eles estiverem em uma situação de emergência, que ela ligue para o Corpo de Bombeiros através do telefone 93. É a Defesa Civil, é todos os órgãos
institucionais do governo do Estado a serviço da população. Ok. Capitão, mais uma vez, muito obrigado. Tenha um bom dia. Forte abraço, Daércio. Abraço a todos.